Bom dia, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: pontuação. A pontuação existe para corresponder na escrita às pausas na comunicação oral. É assunto de ordem gramatical, porque está vinculada à sintaxe da frase, mas também cumpre objetivos estilísticos. Os diversos sinais de pontuação que vamos estudar hoje na nossa aula são aplicáveis à ordenação das palavras na frase e, por isso, podem ser chamados de notações sintáticas. Eles servem para registrar as pausas do discurso, contribuindo para determinadas entonações e esclarecendo relações sintáticas. Os sinais de pontuação formam um sistema que se destina justamente a reproduzir, na modalidade escrita, os recursos da modalidade oral. Vamos começar falando sobre a vírgula. Representa uma pequena pausa na leitura e organiza o texto sintaticamente. Seu uso nem sempre é obrigatório, podendo existir para produzir, às vezes enfaticamente, alterações de entonação. Perceba a diferença nos exemplos que aparecem aí, ó. Ela é certamente a mulher mais bonita desta cidade. Ela é certamente a mulher mais bonita desta cidade. É lógico que você percebeu a diferença nas duas orações. Bom, vamos ver agora as regras que norteiam o uso da vírgula. São importantes porque é uma dificuldade muito grande que vocês têm quando se fala do uso da vírgula. Primeiro, para separar termos de mesmo valor sintático não ligados pelas conjunções e, ou e nem. Ok? Primeira regrinha. Então, são termos de mesmo valor sintático, não tem as conjunções, vou separar por vírgula, como você pode ver no exemplo. Para separar o aposto na maioria de suas incidências, veja. Para separar o vocativo, que é o meu chamamento. Também para separar o adjunto adverbial, quando deslocado de sua posição normal, que é no final da oração. Então, fique atento. Se o meu adjunto adverbial estiver no final da oração, que é a posição normal dele, não tem vírgula. Mas se eu deslocar para o início, para o meio da minha oração, vou usar a vírgula. Olha o exemplo. Naquele dia, ó, desloquei o meu adjunto adverbial. Por isso, separei por vírgula. Para separar palavras ou expressões que se interpõem na oração. Para intercalar na oração algumas conjunções, como pois, porém, contudo, portanto, por isso. Leia o exemplo. Para separar orações coordenadas assindéticas, aquelas que não têm conectivo, o que eu vou usar também? A vírgula. Para separar a maioria das orações coordenadas sindéticas, as aditivas só em casos determinados. Veja o exemplo. Bom, para separar as coordenadas sindéticas aditivas com sujeito diferente da oração anterior, ou nos polissíndetos, ok? Então, no primeiro exemplo ali, você percebe que são coordenadas sindéticas aditivas com sujeito diferente da anterior, e no segundo exemplo, você tem o polissíndeto, que é a repetição da conjunção ali. Olha lá, e, então, você separa por vírgula. Para isolar no texto com finalidade estilística termos ou orações que quebram uma sequência sintática usual. Essa sequência, sujeito, verbo, complemento, adjunto, e quando você muda isso, você vai usar a vírgula. Olha lá, aos inimigos ele jamais admite perdoar. Nesse exemplo aí, especificamente, o objeto indireto ele foi deslocado dentro da oração. Por isso, você usa a vírgula. Para separar em referências textuais as datas do nome da localidade ou em situações similares. Ó, essa é uma regra bem simples, mas as pessoas esquecem de usá-la, ok? Então, você vai separar a data do nome da localidade ali, tá certo? Então, nessas datas ali, você tem que tomar cuidado e usar.
Bom, vamos às outras situações possíveis para o uso da vírgula. Já vimos todas elas, mas vamos relembrar. Para isolar orações subordinadas adjetivas explicativas, então não esqueça, as subordinadas adjetivas explicativas, teremos a vírgula. Para isolar o adjetivo, quando ele funcionar como predicativo da minha oração, também será separado por vírgula. Para suprir a omissão de uma palavra, geralmente de um verbo. Você gosta de futebol. Ela, eu teria um verbo ali, mas eu omiti, eu tirei, portanto, usei a vírgula. Para separar palavras e expressões explicativas, retificadoras ou continuativas, tá certo? Você também vai usar a vírgula nessa situação. Para separar orações intercaladas, também uso vírgula. Para separar partes de um provérbio em paralelismo, também usarei a vírgula. Para separar termos em construção pleonástica ou de repetição, leia o exemplo. Bom, quero fazer algumas observações aqui que eu acho muito importantes. Outros usos da vírgula. Primeiro, normalmente a vírgula não deve ocorrer entre os termos da oração que se coloquem na ordem direta. Que ordem é essa? Já vimos, mas eu vou repetir. Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Assim, não se separa por vírgula o sujeito do verbo nem o verbo do seu complemento. Não vai usar a vírgula. Segunda dica, também não pode haver vírgula entre o nome e seu complemento ou adjunto. Nós também não podemos usar a vírgula. Terceira, a conjunção e deve ser antecedida de vírgula quando assume valor adversativo, quando te der a ideia adversa, contrária, oposta. Olha ali o exemplo. Orações adjetivas restritivas podem ser antecedidas por vírgula quando se sucedem, quando você tem várias dentro do mesmo período. Olha ali, o homem que tem caráter, que é sincero, que é fiel, elas se sucederam, por isso você usou a vírgula. Quinta dica: a conjunção, quando liga palavras curtas, sem qualquer caráter enfático, não é antecedida por vírgula. Outra situação também que você precisa ficar atento. Sexta possibilidade, quando os adjuntos adverbiais deslocados são curtos, representados, por exemplo, apenas por um advérbio. A vírgula pode ser dispensada, a não ser que se pretenda enfatizar o vocábulo. Aí depende da situação. Olha o exemplo ali, Nós já vimos no slide anterior que quando você desloca esse termo dentro da oração, você usa a vírgula. Porém, aqui é só um advérbio, não é uma locução adverbial. Olha ali. Ontem aconteceu. O lugar normal, que normalmente usaríamos esse ontem, seria no final da oração. Desloquei, mas é só um advérbio. Posso omitir a vírgula nessa situação. Quando empregado como conjunção explicativa, o vocábulo pois é antecedido por vírgula, mas fica entre vírgulas se tiver valor conclusivo. Então preste atenção. Ele pode representar uma ideia explicativa ou conclusiva. Leia o exemplo. Bom, falamos um pouquinho sobre o uso da vírgula, agora vamos falar sobre o ponto e vírgula. O ponto e vírgula representa uma pausa um pouco maior do que a da vírgula. Olha as situações em que nós devemos usar. Primeiro, para separar os componentes de um período mais extenso. Normalmente, já até usamos a vírgula nesse período, porém ele é muito extenso e nós podemos usar o ponto e vírgula. Observe o exemplo. Nas construções com orações coordenadas adversativas ou conclusivas, com conectivo deslocado. Olha o exemplo. Bom, quando o período já apresenta muitas vírgulas, em nome da clareza. Então, você já teve que usar várias vírgulas para que você tenha um enunciado claro, objetivo.
E aí você acaba usando e pode usar ali também o ponto e vírgula, ok? Para separar itens de uma enumeração. Então, quando você vai fazer essa enumeração, você também pode separar por ponto e vírgula. Para separar itens de regulamentos, né? Quando você tem leis, decretos, entre outros, você pode usar o ponto e vírgula. Normalmente você usa uma estrutura de tópicos. Olha lá, fica proibido neste condomínio. Perceba que ao final de cada um deles nós separamos por ponto e vírgula. Só no último, aquele que encerra essa enumeração, é que você vai usar o ponto final. Observe o exemplo. Bom, vamos falar agora sobre o uso do ponto. Fácil, mas vale a pena lembrar. É a maior das pausas no discurso. É utilizado principalmente nas seguintes situações. Primeira, indicar o término da única ou da última oração de um período. Quando você encerra, né, o nome dele já diz, final, finaliza algo. Leia o exemplo. Coloquei um trechinho ali de Mário de Andrade. Compor as abreviaturas, também uso ponto. Olha lá, DC, você percebe que eu usei o ponto ali para identificar essas abreviaturas. Como ponto final para sinalizar o término de um texto escrito. Então, você, na realidade, finaliza aquela ideia, aquele texto. Uso estilístico do ponto no lugar da vírgula. É uma observação que eu acho importante. O ponto vem assumindo, em muitas construções literárias e por motivos estilísticos, um lugar que usualmente pertenceria à vírgula. Nosso país poderia realmente ser a terra da paz e da felicidade, mas ainda não é. O ponto de interrogação. Vale a pena lembrar também, é importante usarmos de forma correta. O ponto de interrogação representa na escrita uma entoação ascendente que caracteriza a pergunta, uma elevação no tom da voz. Ele é empregado nas interrogações diretas para registrar dúvida, incerteza sobre frase ou termo antecedente. Você percebe que o exemplo ali é usado em contexto informal. Ponto de exclamação é um sinal que pertence ao campo afetivo da linguagem. Olha, é muito importante isso. Pertence ao campo afetivo da linguagem. Observe algumas situações do emprego. Nas exclamações, de forma geral, depois de interjeições que podem traduzir surpresa, espanto, alegria, entre outros sentimentos. Por isso, não esqueça, faz parte do campo afetivo da linguagem. Depois de verbos no imperativo, nos vocativos com finalidades expressivas. Pode haver o emprego cumulativo dos pontos de exclamação e de interrogação, quando a intenção é a de traduzir ao mesmo tempo surpresa e interrogação. Veja. Bom, vamos falar sobre os dois pontos. Os dois pontos se utilizam principalmente nos seguintes casos. Primeiro, para introduzir enumerações e explicações. Para indicar uma citação, para enunciar um aposto ou uma oração apositiva, especificamente um aposto enumerativo ou distributivo, já vimos isso. Não é usado para qualquer tipo de aposto. Olha o exemplo.
No uso dos vocativos em correspondência, caso em que cabe também a vírgula e, enfaticamente, o ponto de exclamação. Porém, aqui é um caso de uso raro, vale ressaltar. Olha o exemplo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as reticências. São sinais que indicam suspensão com entonação descendente. Veja alguns exemplos. Primeiro, para marcar interrupção do pensamento, né? Você sabe que quando elas aparecem, ali se interrompeu um pensamento. Olha o exemplo. Para sugerir o prolongamento da frase pela entonação. Para deixar no ar ideia facilmente identificável. Para realçar palavras ou expressões em determinado contexto. Para exprimir ironia, malícia. Para exprimir hesitação. Para indicar, entre parênteses, que parte de um texto citado foi omitido. Para indicar que antes ou depois de uma transcrição há partes deliberadamente omitidas. Bom, vamos falar sobre o travessão. É usado, entre outros casos, nas seguintes situações: para indicar a fala dos interlocutores nos diálogos. Tenho certeza que você vai lembrar dessa situação. Veja o exemplo. Eu até coloquei ali a continuação do trechinho, né? Mas é só para você lembrar que quando temos um diálogo, antes da fala dos personagens, nós temos ali o travessão para indicar essa fala. Uma outra situação, para isolar palavras ou frases, conferindo-lhes destaque. Neste caso, usa-se o travessão duplo quando o termo destacado está no meio da frase. Observe o exemplo. Vamos falar sobre os parênteses. São usados para incorporar ao texto palavras ou expressões de caráter acessório, incidental. Podem ser empregados nos seguintes casos. Primeiro, para incorporar elementos, termos ou orações de cunho esclarecedor, explicativo. Aí você coloca entre parênteses. Observe o exemplo. Para expressar sentimentos de emoção, dúvida. As aspas entre os diversos empregos deste sinal destacam-se os que se seguem. Primeiro, para delimitar transcrição ou citação de outrem, né? Fique muito atento para esse uso, principalmente nos textos dissertativos, porque ali vocês costumam colocar citações, sempre entre aspas. Para separar a expressão que se pretenda colocar em destaque. Observe o exemplo. Para identificar palavras ou expressões estrangeiras ou giriáticas. Para destacar nomes de jornais, revistas, publicações. Olha o exemplo. Para expressar um sentido irônico ou pejorativo. Você também pode colocar entre aspas. Ok? Muito bem. Eu tenho certeza que você deve estar pensando, nossa, quantas regras, quanta coisa. Sim, é importante. Muitos, eu tenho certeza,
que você sabe usar muitos sinais de pontuação sem grandes dúvidas, porém, aquele que você tem dúvida, vale a pena olhar com muito cuidado, ok? E principalmente o uso da vírgula. Bom, agora você vai fazer todos os exercícios e já sabe, se tiver alguma dúvida, é só chamar. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo, queridos.